Bom dia, colegas. Vamos iniciando nossa quarta. Estavam com saudades da quarta do conhecimento? Passamos aí um período, ausentes, do pessoal, umas contingências, do nosso período aí de greve, pós-greve. Então, nós estamos hoje retomando, tá bem? Aproveitando já para avisar em relação à questão essa de ausências, tá? Semana que vem, quarta próxima, é feriado. 15 de novembro, proclamação da República, certo? Então, não estaremos aqui, nem vocês. Que bom, né? E na quarta-feira seguinte a essa, o auditório vai estar cedido para os nossos colegas da CIPA, para a realização da CIPAT, que vai acontecer, então, na semana de 20 e poucos ali de novembro, Aquela semana toda é dedicada à realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, nós cedemos para os colegas da CIPA porque eles fazem uso aqui do auditório para as atividades deles, Então, retornaríamos no final do mês de novembro, certo? Bom, nosso palestrante de hoje é o Luciano Gomes, da empresa iProcess. O Luciano vai comentar aqui conosco a respeito do impacto de novas tecnologias que vem surgindo aí ultimamente, nos processos organizacionais, Essa é a ideia de hoje. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Quem está aqui na plateia pode, então, fazer perguntas diretamente ao Luciano. Quem está nos assistindo pelo Moodle pode utilizar a ferramenta de chat para encaminhar suas perguntas, seus comentários, certo? Que os colegas ali os colegas que estão monitorando o chat fazem a pergunta aqui para o Luciano, tá bem? Então é isso, sem mais, então, uma boa palestra para todos, tá bem? Luciano, a palavra é contigo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo Luciano, sou consultor de processos da iProcess e nós ficamos muito felizes em ser convidados para vir falar aqui para vocês. Uma plateia que já é bastante conhecedora, pelo menos pelo que me falaram, sobre o nosso negócio, que é BPM, E nós vamos falar sobre a transformação digital com BPM. Transformação digital, que é uma coisa que está muito em voga, todas as organizações estão falando atualmente em transformação digital. Vocês já devem ter observado a necessidade que os clientes de vocês, sejam internos, sejam o público externo, estão com a necessidade de acessar os processos de vocês, de acessar os serviços que vocês oferecem de uma forma mais instantânea. A gente tem vários exemplos de muitos negócios que foram transformados a partir de utilização de dispositivos móveis, por exemplo, internet das coisas. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Já foi mandado antes um breve resumo do meu currículo. Eu trabalho na iProcess faz 7 anos, também sou articulista da iProcess no nosso blog da iProcess, blog.iprocess.com.br, onde nós escrevemos muitas informações, muitos artigos relacionados à BPM, à transformação digital, a tecnologias e assuntos relacionados. Também sou instrutor em treinamentos da iProcess. Nós temos a iProcess Education, que faz qualificação profissional na parte de BPM, tecnologias e técnicas relacionadas. Também sou um profissional certificado BPMP, por isso eu estou com essa camiseta. O nosso compromisso na iProcess é fazer o nosso trabalho, seja na consultoria, seja nos treinamentos, em consonância com o que está descrito no CIBOC, o corpo de conhecimento dos profissionais que trabalham com BPM, ok? Mais informações vocês podem obter no meu LinkedIn. A BPMP, então, é uma associação internacional de profissionais de BPM. Isso traz uma garantia de que nós estamos falando aqui vai estar em aderência ao CIBOC, tanto internacional quanto nacional, uma versão que foi feita para o Brasil, ok? Os conhecimentos, os conceitos que nós vamos falar aqui estão então relacionados com a BPMP, que tem como missão promover a prática de gerenciamento de processos, desenvolver um conjunto de conhecimentos, e é isso que nós estamos fazendo aqui, e contribuir para o avanço e desenvolvimento das competências em relação à BPM. Bom, o nosso programa nesta manhã é um breve relato das nossas experiências, dos projetos em que nós temos participado, ok? Então, uma rápida contextualização sobre os processos de negócio. Isso, para alguns de vocês, vai ser um pouco de chover no molhado, ok? Eu peço que tenham um pouco de paciência, porque nós temos que equalizar para todos os públicos esses conceitos. Falando, então, sobre como que as organizações se veem. Elas têm se visto de uma forma funcional. Esse diagrama todo mundo conhece, A organização faz uma especificidade das suas operações
desenvolvendo funções muito específicas. Então o que a gente vê é, às vezes, uma organização que tem uma logística e estoque muito forte, mas uma produção que não acompanha, né? Ou então compras muito enxuta, traz grande desempenho para a organização, mas as vendas não estão alinhadas com essa velocidade, com esse ritmo, com o estoque, enfim, ok? E essa é a organização funcional. As empresas vão continuar se organizando dessa forma, e é bom que façam isso. Gera um tipo de concorrência interna da organização, onde elas vão cada vez mais se aprimorando, especializando algumas funções. Porém, isso gera aquilo que na administração se chama de desintegração. Uma parte da organização se desenvolve mais rápido e melhor do que outra parte. E isso gera um pouco de desencontro, alguns problemas. Por exemplo, a logística e o estoque tem o objetivo de ter um menor estoque e menor custo. Enquanto que as vendas querem vender mais, mais e mais. Então eu preciso alinhar essas necessidades. Como que eu faço isso? Bom, se eu faço, por exemplo, metas de vendas que não estão alinhadas com as metas de estoque, eu tenho um desses dois pontos aqui super desenvolvido e o outro que vai acabar ancorando o desempenho da outra função. Okay? Além disso, cada uma dessas funções ela está, em geral, sendo suportada por um sistema de informação que é específico. Muitas vezes não são integrados, algumas vezes tem algumas integrações fracas, problemas de integração, problema de alinhamento dessas informações. Acredito que vocês não tenham passado por isso aqui, mas a maioria das organizações acontece isso, ok? Então, em alguns pontos desses sistemas de informação, há contatos da organização com seus clientes, com seus fornecedores, com o governo, com as partes interessadas externas à organização. Okay? Essa é a realidade da maioria das organizações atualmente. O que BPM propõe? De novo, para alinhar esse conhecimento. Que a empresa continue sendo organizada nessa estrutura funcional, ela vai continuar sendo, vai continuar havendo lá os gestores das funções específicas, do RH, da produção, de vendas, compras, enfim. Mas ela começa a se enxergar como uma coleção de processos. Então eu tenho processos que são interfuncionais, passam por toda a organização, de ponta a ponta, né? Várias pessoas de diversos setores trabalham naquele processo. E esse processo tem um objetivo, que é entregar valor para o cliente. Para que serve um processo? Uma vez que eu vejo a minha organização como uma coleção de processos, eu consigo ver que cada processo entrega valor para o cliente. Ou para o cliente final, aquele que adquire os produtos ou serviços da minha organização, ou para outros processos internos, que são suporte, processos de suporte a esses suportes finalísticos, esses processos finalísticos, os processos que entregam valor para o cliente. Então ele pode ser de ponta a ponta, como nós vimos antes, ele pode ser interfuncional e mesmo interorganizacional. Por exemplo, o supply chain, vocês sabem que é possível cuidar desde a matéria-prima até quando o produto é entregue para o cliente. E mesmo depois, né? Com logística reversa, enfim. A gente pode olhar o nosso processo de ponta a ponta. E quanto mais cedo, mais controle a gente tem, mais garantias a gente pode dar para o nosso cliente. Eu venho de um exemplo recente, de um projeto que nós trabalhamos numa companhia estrangeira, baseada no Brasil, que tem uma sede no Brasil, que faz produção agrícola. E eles dão todo o insumo, todo o suporte técnico necessário para que o produtor realize o seu trabalho, porque na hora que eles vão comprar o resultado do trabalho desse produtor, eles têm a garantia de que o produto foi, como é que eu vou dizer, produzido com as normas de qualidade, com as normas de segurança, com os insumos necessários, ou seja, eles tomam conta de toda a cadeia. E toda a cadeia está representada no modelo de processos da organização. Ok? Bom,
BPM, então, Business Process Management. A parte mais importante do BPM é a última letra, é a gestão. Muitas organizações acabam pensando que basta mapear os processos, basta eu ter os diagramas, e aí eu já conheço meu processo e acabou. Na verdade, não. Aí começou o trabalho da gestão de processos, porque eu só posso gerenciar aquilo que eu conheço. Então eu faço a modelagem para poder gerenciar depois. Então criar os indicadores, os relatórios, as ações de contingência quando alguma coisa sair fora dos trilhos. Isso é fazer a gestão de processos. Então é uma disciplina gerencial que integra estratégias da organização e os seus objetivos com expectativas e necessidades dos clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta. Isso parece uma coisa bonita de falar e de ler nos livros, né? No CBOK, ele fala o tempo todo nisso, o foco do cliente, não é no foco no cliente, é o foco do cliente, ou seja, como que o cliente quer que a gente entregue os produtos e serviços para ele. Em que momento, lembra os 5 P's lá do marketing, né? Em que momento, qual produto, o formato que ele quer. Isso é o foco do cliente e não no cliente. E parece ser uma coisa bonita de falar, mas a verdade é essa. Os processos, eles acabam sendo ativos da organização. Por quê? Se tem uma empresa A e uma empresa B que fazem o mesmo produto, a empresa A passa a ser preferida pelos clientes, pelos consumidores, por algum motivo. Em geral, está associado com o processo. Um serviço mais eficiente, ou um serviço mais rápido, ou um serviço mais barato. Né? Então, essa questão de como eu vou organizar as atividades dentro da minha organização para entregar o produto ou serviço tem a ver, está intrinsecamente ligado com os processos da organização. Ou seja, como ela se organiza para entregar aquele produto ou serviço. Então, a perspectiva do CBOK, né, a perspectiva da gestão por processos, é que as organizações elas existem com a finalidade de entregar valor para os clientes. Porque se ela não tem esse objetivo, o seu concorrente vai ter. E aí vai ter maior desempenho. E aí vai abocanhar uma fatia maior do mercado. Okay? Algumas organizações hoje estão sendo, como é que eu vou dizer, substituídas por outras novas, porque elas entenderam isso. Saíram na frente, fazem a tal da transformação digital, entregam mais valor para o cliente, que vai escolher essa organização, ao invés da outra, onde colocar o seu dinheiro para comprar o seu produto ou serviço. Né? Então, os objetivos da organização devem estar conectados à entrega de valor. Uma vez que eu tenho uma coleção de processos na organização, quais aqueles que não estão entregando valor? Eles precisam existir? Se eles entregam valor para quem? Ah, bom, mas é um processo de suporte que melhora o meu processo que entrega valor para o cliente. Bom, beleza, eu posso até melhorar ele. Ok? Então, os processos de negócio, eles são os meios. O que são os processos de negócio? É uma coleção de atividades. Quanto menos atividades, melhor. Né? Aquelas que realmente fazem uma transformação de valor de uma etapa para outra. Eu estou agregando valor com o meu serviço e entregando um produto ou serviço melhor para o meu cliente. Então, o BPM ele estabelece a forma como os processos são gerenciados, mas não só gerenciados, executados e até transformados. A gente viu, a gente tem muitos exemplos, a gente vai falar aqui, e os mais, como eu vou dizer, impactantes ou mais percebidos recentemente por nós, especialmente em Porto Alegre, são a questão dos carros de aluguel. Né? Então tem a Uber, Cabify, Pop, EasyTaxi, mais uma série de outros aplicativos, mas não pelo aplicativo. O aplicativo é um meio, o serviço, a forma como esse serviço é entregue, é importante falar. Okay? E há ali uma transformação, porque quem imaginava há 5 anos, não é 50, quem imaginava há 5 anos, não vou dizer a substituição, porque eles ainda estão em concorrência, mas uma alternativa aos táxis. Quem poderia imaginar? Muitas pessoas imaginavam, mas se tornou realidade há 5 anos. Então, se a gente pensar daqui a mais 5 anos, o que vai ter no mercado dos concorrentes de vocês, das empresas que oferecem os mesmos produtos e serviços que vocês, né? De novidade, de inovação,
O que vai transformar esse negócio? O negócio da Procergs. Ou os negócios dos departamentos de vocês. Ok? Portanto, os objetivos organizacionais podem ser atingidos por meio de um gerenciamento centrado em processo de negócio. Pode ser feito sem a gestão de processo de negócio? É claro que pode. Tem muitas organizações que fazem transformação digital e não usam BPM. Né? Qual que é a diferença, então, de fazer BPM? Eu estou utilizando o foco do cliente. Isso vai me fazer desenvolver uma consciência na organização que a satisfação do cliente vai garantir que ele continue meu cliente. Okay? É uma cultura que se desenvolve na organização, de modo que o processo, ou seja, a forma como eu entrego o produto ou serviço, com agregação de valor para o cliente, vai fazer a fidelização dele. E falando assim, nos últimos 2 séculos, antes disso, desde quando que existe o processo? Bom, desde quando que um artesão, lá no passado, decidiu que ele precisava de apoio, de ajuda para fazer o seu trabalho, e contratou um aprendiz, uma pessoa, e aí ele fez a primeira divisão do trabalho. Ele organizou a atividade. Eu faço uma coisa, meu aprendiz faz outra, de menos valor agregado, de menos conhecimento. E isso foi desenvolvendo, de forma que hoje a gente tem organizações gigantes com 5.000 funções, cargos dentro de uma mesma organização, para fazer uma coisa às vezes. Smartphone. Olha a imensidão de pessoas de diferentes capacidades técnicas, conhecimentos envolvidos para entregar, por exemplo, um passador de slides. É muita gente, ok? Bom, então os processos sempre existiram. Sempre. Qual que é a diferença que a gente está olhando hoje, falando em transformação digital através de processos? Acontece que de 1900 até 1950, mais ou menos, os processos eles eram todos analógicos, vamos dizer assim. Todos eles seguiam, o processo seguia papéis, documentos. Então a gente vê em filmes e algumas organizações mais antigas mantêm ainda muitos arquivos de papel que geralmente não são consultados, né? Mas que estão lá por uma questão legal, por uma questão de legado, de história, enfim. Só que de 1950 a 1999, 2000 por aí, não é uma data precisa, ok? Mas houve então o advento da informática, da computação. E muitas dessas informações passaram a ser processadas automaticamente, mas ainda assim gerando muito papel. Basta que vocês vão no Tribunal de Justiça, que é aqui do lado, vocês vão ver pessoas entrando e saindo o tempo todo com muitos papéis. Né? E não há mais necessidade de fazer isso. É uma questão de como é que eu vou dizer, pragmatismo continuar fazendo isso, ou um pouco de medo da legalidade dos papéis, da falta de papéis, enfim. Mas isso vai evoluir rapidamente. Mas ainda assim a gente estava produzindo os nossos processos, fazendo os nossos processos, e o resultado do processo era papel. Era papel, era necessidade de armazenar esse papel, era necessidade de consultar e transportar esses papéis de um lado para o outro. O que se espera agora? Eu estava falando do exemplo do Uber, que é o caso mais característico, foi o primeiro, mas tem os outros aplicativos também. O que eles entregam de diferente? A pessoa nem me conhece, que vai vir prestar o serviço para mim, não tem um histórico anterior, quem tem é o sistema, é o aplicativo. Ele sabe que se eu já utilizei o serviço antes ou não, se meu cartão de crédito está cadastrado e se é válido ou não. Não sei se vocês perceberam que agora quando vocês chamam um aplicativo, para quem usa, antes de aceitar, ele faz uma verificação se tu tem saldo no teu cartão de crédito para poder fazer aquela corrida, senão ele já nega. Ou seja, tem muitos processos que já estão sendo automatizados e às vezes a gente nem se dá conta disso. Ok? E nesse momento, então, a partir do ano 2000, com o advento da internet, não da computação, nós começamos a fazer os nossos processos orientados ao e-mail. Ou seja, eu estou gerando processo com documentos digitais. Certo? Isso tem um lado bom, porque era uma alternativa muito mais econômica e rápida do que os processos manuais, mas tem um lado ruim.
Porque eu ainda tenho muita informação da organização circulando de uma forma não organizada, não ordenada, que pode ser suprimida, alterada, ok? Esse é o histórico dos nossos 2 últimos séculos. Também uma relação que a gente desenvolveu com os telefones, e o exemplo do Uber está intrinsecamente ligado com isso, é que até os anos 90, todo mundo queria ter um aparelhinho como esse. Ele representava uma grande transformação. Eu podia sair com o meu telefone na rua, imaginem, e falar com alguém fora do escritório, fora de casa. Né? Processos eram feitos aqui? Sim, alguns processos eram feitos aqui. Pessoas que trabalhavam com venda saíam na rua, pessoas que trabalham com sinistro de seguros, por exemplo. Mas era só a comunicação, que era em mais tempo real do que acontecia anteriormente. Aí nos anos 2000 surgiu lá uma categoria de telefone que permitia não só voz, mas também algum texto, mensagem de SMS, e o BlackBerry foi o expoente dessa época. Existia outros, é claro, mas o BlackBerry é o ícone dessa época. E todo mundo queria ter um desses, porque ele representava muita coisa. Agora eu podia mandar até uma foto. Okay? Só que, vejam, 90, 2000, 2010. Isso está acontecendo muito rápido. Antes a gente falou assim, ó, de 1900 a 1950, de 50 até 2000 e agora. Essa revolução é muito mais rápida, é 1/5 do tempo. Certo? E já está ficando obsoleto a questão dos smartphones, por causa da internet das coisas. Antes, a comunicação se dava de pessoa para pessoa, mais recentemente de sistema para sistema, e agora de coisa para coisa, objeto para objeto. Então essa comunicação está nos deixando obsoletos. Okay? E os nossos processos podem e devem considerar isso, porque é uma revolução que não tem volta, não tem como frear e nem porquê. A gente tem que usar bem essas tecnologias. Então agora eu tinha a possibilidade de integrar muitas funcionalidades. Não é só voz, não é só voz e texto. São muitas funcionalidades nesses aplicativos, nesses dispositivos, aliás. Então assim, como que eram os processos no século XX? Processos engessados. Como a comunicação era difícil, até que uma filial da organização soubesse de uma alteração no processo, poderia levar anos, meses, semanas, alguns dias. Okay? E atualmente os processos podem ser processos inteligentes. Processos que, como que eu posso dizer, que eles podem ser autoevidenciados pelo participante. Ou seja, eu vou participar de um processo, a alteração que eu fiz de uma forma sistêmica me informa que houve uma alteração e eu já estou automaticamente treinado a interagir com ele. A gente vai ver em algumas tecnologias, por exemplo, que a própria utilização de inteligência artificial, cada vez mais frequente e também muito acelerada, permite que a nossa interação, a interação do cliente também, seja personalizada para ele de acordo com a utilização de algumas tecnologias como a IA. Também os processos eram lentos, um exemplo que eu dei, poderia demorar muito tempo até se propagar um processo, ou a falta de comunicação, ou o tempo que levava entre a troca de mãos, a troca de responsabilidade de uma atividade do processo para outra atividade. Isso está muito abreviado, com processos ágeis, utilização de BPMS e outras tecnologias associadas. Também os processos eram burocráticos, a gente falou que era muito papel gerado. E sem a tal da guia do formulário, se ela tivesse extraviado, teria que repetir o processo desde o início para chegar naquele papel, para chegar naquele documento, para chegar naquele formulário preenchido com assinatura. Sem isso, o processo não ia adiante. Então era possível ter muito retrabalho, desperdício e também a insatisfação do cliente. Também processos conservadores no século passado. E processos transformadores, que é o que se espera hoje. Uma vez que, eu não sei se foi o Uber a primeira organização a fazer essa transformação, que está se chamando de tecnologia disruptiva, mas empresas como esta, que transformaram o seu negócio, ou que transformaram
transformaram um negócio existente com a sua visão de processo, com a sua visão digital. Eles iniciaram uma revolução que automaticamente todo mundo disse, não, isso é bom. Por que eu não posso fazer na minha organização? Por que quando eu vou contratar um táxi, um veículo para deslocamento, eu tenho essa funcionalidade, mas quando eu vou chamar um médico, por exemplo, aí eu tenho que voltar no hospital, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer um agendamento. Por que eu não posso fazer no aplicativo? E por que eu não posso fazer isso nos serviços que vocês prestam? As pessoas pensam nisso, elas querem isso. Elas viram a facilidade, a economia de tempo, a comodidade, o conforto, a segurança de fazer isso. Por exemplo, eu utilizo o Uber já faz uns 3 ou 4 anos, eu acho. Nunca tive problema com o meu cartão de crédito. Claro, houve pessoas que tiveram problema com o cartão de crédito clonado. Outras que só pagam com dinheiro. Mas, de alguma forma, para mim, isso tem sido seguro. Então, a minha experiência e o meu feedback para as pessoas é, utilizem. Eu nunca tive problema. É uma questão muito importante. Ter a confiabilidade, ter a segurança de utilizar aquele serviço que essa transformação digital é capaz de prover. É um aspecto, então, que a gente tem que pensar quando a gente vai falar sobre transformação digital dos nossos processos, né, esses aspectos. Bom, como que as empresas investiam em TI no século passado? Primeiro que investimento em TI era uma coisa que era muito cara, era uma coisa que era basicamente uma barreira para entrada naquele negócio. Ou seja, eu quero ser uma empresa que vai competir com a Procergs em produtos, serviços, enfim, conhecimento. Então eu tenho que ter lá um sistema de ERP, eu tenho que ter um sistema de banco de dados, um sistema de CRM, e essas ferramentas, em geral, não eram pequenas ou baratas ou acessíveis. Elas eram ferramentas robustas, caras e de difícil acesso. Não era qualquer empresa que tinha. Isso demandava, então, além de uma infraestrutura muito grande para eu manter esses servidores, esses sistemas em funcionamento, eu precisava de muitos profissionais capacitados em, mais ainda, diferentes conhecimentos e habilidades. Diferentes tecnologias, diferentes técnicas, conhecimento técnico. Isso tudo custa muita grana. Então, quem é que poderia ter isso? Só grandes empresas. Hoje não é mais assim. Hoje a gente vê empresas como a iProcess, que é uma empresa de pequeno porte, utilizando um dos melhores sistemas de CRM que existe. Então a gente tem, através de Cloud Computing, que é a entrega, a gente conhece isso por outros nomes, né? Por exemplo, SaaS, Software as a Service, é uma coisa que começou já faz muito tempo, né? Já era um conceito de nuvem, agora isso foi ampliado, mas já existe então a possibilidade de eu contratar serviços, sistemas, até infraestrutura. Quem é que não sabe que a Amazon aluga servidores? Eu não preciso mais ter computadores na minha organização, ou servidores mais potentes, ok? Essa tecnologia ela está disponível, todos esses serviços. E a gente vai acessar na organização com tablets, telefones, smartphones, laptops, alguns servidores, desktops, enfim, tudo isso que é a parte soft da informação na nossa organização, e essa parte que é a mais hard, tudo na nuvem, utilizado como um serviço, pagando por uso, pagando por tempo, pagando por volume de processamento, ok? Eu posso pensar em transformação digital com isso? É claro que eu posso. Eu não preciso mais, eu não tenho mais a desculpa de não ter um investimento para fazer a minha transformação digital, se era isso que me faltava. Então eu tenho infraestrutura, plataformas e aplicações, todas na nuvem, todas acessíveis. Ainda não são, é claro, obviamente, acessíveis a todas as organizações, mas a um número muito maior de organizações do que era anteriormente. Aí a gente vê, por exemplo, que o ERP, o SAP, ou SAP, disponibiliza
o Business One Cloud, ou seja, pagando algumas centenas de reais por mês, dependendo do uso que a gente vai fazer, eu posso ter um dos melhores ERPs que existem. Eu posso ter um dos melhores CRMs, Salesforce, que é o que eu falava antes, que a iProcess utiliza Salesforce, e é uma empresa de pequeno porte, e a gente utiliza Salesforce. E antes isso era inviável. Oracle, Database Cloud Service. Eu não preciso mais ter servidores para manter todos os meus dados da organização, dos clientes, dos fornecedores, todo o universo de informações. Tudo isso está disponível e é acessível. Também algumas plataformas de BPM migraram, estão migrando para a nuvem. Além daquelas que são mais tradicionais, como Oracle, a gente trouxe uns exemplos do Sidle, Lecon também. Eu ouvi dizer que vocês utilizam Bonita, entre outros BPMS, né? Então, todas essas organizações estão migrando seus serviços para a nuvem, de forma que eu não preciso mais. Imagina o seguinte, eu tenho o Oracle, eu quero ter o BPMS da Oracle, mas eu tenho que ter aqui um arquiteto de informações, desenvolvedores, testadores, pessoas especializadas na configuração do ambiente, da ferramenta. É muita gente, é muito custo. Quando eu contrato esse serviço diretamente da Oracle, eles se responsabilizam por manter a estrutura funcionando. Eu vou utilizar, eu vou contratar por uso. Então, eu posso fazer a automatização dos meus processos sem ter um Oracle Cloud Service instalado na minha organização. Então, é possível fazer essa transformação sem ter todo o dinheiro para comprar toda a infraestrutura da Oracle. É possível. E é acessível. Os processos digitais, hoje, eles, na verdade, não são processos digitais. Eles são processos que são acessados via websites, via, algumas vezes até aplicativos, mas eles continuam sendo documentos em papel. Então, o meu processo é feito, eu gero papel, eu gero documento, eu armazeno isso. Eu dei um exemplo há pouco do Tribunal de Justiça. Vocês sabem que para iniciar um processo judicial, eu posso iniciar com ele de forma... Aliás, eu devo iniciar, o advogado precisa mandar uma cópia eletrônica da inicial do processo. Mas para consultar, ainda tenho que ir no cartório, pedir vistas do processo, levar e tirar uma cópia. Não tem mais necessidade de ser assim. Okay? Então, ainda é um processo burocratizado. Imagina que para o escritório de advocacia seria muito mais fácil entrar ali e ver o processo. Ou a própria parte, o próprio réu, a própria parte interessada poderia entrar ali e fazer download da sua cópia. Mas não, ele tem que vir até aqui, pedir vistas no processo, levar, tirar a cópia e trazer de volta. Isso é um processo dinossauro, né? É um processo que não faz mais sentido para quem utiliza. Por que ainda é assim? Porque não tem concorrência. Se tivesse concorrência e alguém largasse na frente, fazendo a sua transformação digital e oferecendo isso num smartphone, o legislativo deveria se atualizar rapidamente para não se ficar obsoleto, para não ser mais desnecessário. Da mesma forma, a gente pode pensar na nossa organização. O que a iProcess faz que poderia fazer de uma forma mais digital, ou seja, que oferecesse mais valor agregado, que reduzisse tempo, custo, aumentasse a satisfação do cliente, entregasse maior valor? É isso que a gente tem que se perguntar. Além disso, pouca visibilidade. Eu não sei o que está acontecendo no meu processo, eu vou ter que ir até lá. E se eu estou em viagem? Bom, só quando eu voltar da viagem para ir até o Tribunal de Justiça para pedir vistas do processo. Okay? Então não tem essa visibilidade. Eu até posso ter no site do tribunal um acompanhamento, qual foi a última movimentação. Só que detalhes eu não vou ter. As fotos dos documentos juntados, eu não vou ter isso. Então falta essa visibilidade e até transparência em alguns casos. Com a utilização de documentos digitais, a gente resolve um pouco isso. Todo o nosso processo ele gera documentos digitais. Ele permite que a gente tire fotos, ele permite que a gente adicione áudio, vídeo, documentos digitalizados. Todos esses conteúdos
que fazem parte do processo, fazem parte da história de cada instância do processo de vocês, pode ser disponibilizado. Existem ferramentas específicas para isso. Outra coisa é que alguns desses processos possuem algo que nós chamamos de integrações, ou seja, o processo ele vive para ele, né? O meu sistema ele não permite fazer integrações com outros sistemas. Então muitas coisas precisam ser feitas em um sistema e o trabalho tem que ser repetido com outro sistema. A mesma coisa porque faltou uma integração, porque o sistema é muito antigo, obsoleto, não permite, a tecnologia disponível já não atende a necessidade de fazer integrações. Outra coisa é, vamos fazer a automatização dos nossos processos utilizando o e-mail, ao invés de usar a própria ferramenta que tem a possibilidade de a gente fazer comunicação com os demais participantes do processo, vamos utilizar o e-mail. Bom, o e-mail está aí desde 2000, a gente está usando e funciona. O problema é que ele pode ser alterado, ele pode ser fraudado, ele pode ser apagado, sem querer. Não é? E uma vez que a gente tem uma ferramenta específica para gestão de processo, que é o BPMS, e a gente utiliza a comunicação da ferramenta, não tem mais perda de informações. Qualquer interação com o processo vai estar registrada na ferramenta de BPMS. E outra questão é o que eu vinha falando antes. Qual é o principal de BPM? A letra principal de BPM é M, é gestão. Como que eu vou fazer gestão se eu não acompanho o resultado do processo? Se eu não sei o tempo médio que um processo está sendo executado? O custo médio de cada instância? O custo médio vai atender o meu orçamento anual? Se o meu custo médio no último trimestre aumentou 20%, eu vou estourar meu orçamento. Agora, se eu estou acompanhando a cada interação e estou contabilizando isso, eu faço indicadores e digo, olha, o custo médio está dentro do previsto. Ou então, o custo médio está acima do previsto. Qual a ação de contingência que eu posso fazer para isso? Então, eu vou melhorando o meu processo, certo? Reduzindo o tempo ou mantendo o tempo prometido. Se eu prometi para o meu cliente que o atendimento é em até 7 dias, com os meus indicadores, com a minha gestão sobre aquele processo, eu posso ver quando uma dessas instâncias não vai cumprir o combinado e tomar uma ação antes que esse prazo estoure. Ok? Então, a falta de indicadores faz com que os nossos processos digitais sejam ineficientes, porque eles não são digitais. Ou, algumas vezes, a organização adota ferramentas para fazer, de fato, gestão por processo. Eu estou utilizando um BPMS, eu estou utilizando até um BAM, por exemplo, uma ferramenta que eu vou falar depois, que é para monitoramento instantâneo do negócio, que eu estava falando agora. Vai dar errado, então já faz uma ação corretiva antes. Mas há organizações que utilizam essas ferramentas, mas não controlam os indicadores. Eles simplesmente têm para ter um gráfico e não fazem as ações de contingência. Isso então é como ter uma Ferrari guardada e dar uma volta e até o centro e até não sei aonde com Uber. Eu tenho a possibilidade de fazer mais coisas e não faço. Ou por falta de conhecimento, ou por falta de tempo. Mas enfim, um processo sem indicadores, ele não está sendo bem gerenciado. Está faltando o M no BPM. O que é então a transformação digital? Bom, eu posso fazer transformação digital sem BPMS. Eu posso fazer transformação digital sem smartphone. Certo? Eu posso usar outras tecnologias que façam essa transformação digital. Eu poderia disponibilizar todos os processos judiciais no website do Tribunal de Justiça. Não precisa criar um aplicativo para fazer isso. Até o aplicativo pode acessar o website e aí ter as mesmas funcionalidades. Ok? O que eu estou querendo dizer é a transformação digital ela pode ser pensada por vocês com o foco do cliente. A visão do cliente e não no cliente. Como que ele gostaria? Quem de vocês que tem um processo judicial não gostaria de nunca ter que ir até o Tribunal de Justiça, por exemplo? Não estou falando mal do Tribunal de Justiça, tá? É que é um exemplo típico nosso aqui de que precisa sofrer uma transformação digital urgente. Ok? Todo mundo que já precisou desse serviço sabe que seria melhor se não precisasse ir até lá, entrar numa fila,
sair com um carrinho cheio de documentos para fazer cópias, enfim, certo? Então essa transformação digital pode ser feita nos nossos negócios, no nosso departamento. O que dentro do meu departamento pode ser feito pensando em transformação digital, já que as informações já estão todas lá mesmo. Só que eu ainda peço para que alguém venha ali e faça um preenchimento de um formulário. Nós estamos usando a assinatura digital? Por que não? Alguém já levantou o custo de fazer impressão, coleta, tempo de trabalho, a guarda desses documentos, versus confrontando com o custo de ter uma assinatura digital? De repente é um trabalho bacana para ser feito. E vai economizar tempo, às vezes dinheiro, às vezes não, às vezes é um custo que é necessário. Né? Mas às vezes tempo e a satisfação de não ter que levantar e ir até lá o outro departamento para fazer uma solicitação, faz online. Assinado digitalmente. Transformação digital com BPM. Então, isso aqui é um processo mapeado com a anotação BPMN. Eu até pedi para que entregassem para vocês um material que a iProcess fez, que é o guia de BPMN. Nós damos treinamentos sobre essa notação. Okay? E essa notação utilizada aqui, eu estou representando um processo. Mais do que representar as atividades do meu processo, e daí poder conhecer o processo, propor melhorias e até transformar, tirar tudo isso fora e fazer um processo mais enxuto. Aqui eu tenho 3, 6, 8 atividades. Eu não poderia fazer esse processo com uma atividade? Tá, uma não dá, mas talvez 2, ou 3, ou 4. O que eu poderia fazer para deixar o processo mais enxuto? Fazendo o mesmo, ou até melhor, com menos atividades, com menos pessoas, com menos recursos. Então a gente tem aqui algumas atividades que ainda são humanas, tem a utilização de pessoas, mas muitos que já são automatizados. Eu dei o exemplo antes de que agora, quando você vai pedir um carro pelo Uber, Cabify, sei lá, ele manda um SMS dizendo, olha, vou fazer uma tentativa de crédito no seu cartão. Se der tudo ok, tu vai fazer corrida. Se não, não vai ser feito. Então ele faz essa simulação, faz um estorno e aí a gente faz a corrida. No final, aí sim, o lançamento é feito corretamente. Ou seja, esse é um processo que é visível. Por que é visível? Porque o serviço não quis nos assustar de aparecer lá um lançamento, um estorno e um outro lançamento sem nos avisar. Eles sentiram necessidade de nos avisar. Poderiam fazer, seria um erro? Talvez sim, talvez não. Mas decidiram fazer essa informação. Quanto menos pontos de contato do meu processo com o meu cliente, melhor. O cliente, ele quer falar comigo? Não. Ele quer meu serviço. E ele quer no preço, no prazo, no local, no tempo apropriado. É isso que ele quer. Se ele não precisasse falar comigo, um exemplo. A Amazon, acho que é a Amazon, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que é a Amazon, lançou um botão agora que você tem na sua casa, por exemplo, você tem esse botão, por exemplo, perto da geladeira, ou então na sua empresa. E aquele botão é o seguinte, sempre que eu quero um produto, eu já deixo pré-configurado, eu aperto o botão e eu fiz um pedido. Eu não preciso mais ligar para a televenda, solicitar aquele produto, dizer qual a quantidade, eu fiz uma pré-configuração. Agora imagina que eu tenho 2 ou 3 botões para 2 ou 3 tipos de produtos. Ou seja, o que a Amazon permitiu para os clientes? Eu não quero mais interação, eu quero o produto. O que o cliente da Procegs quer? Quer falar com a Procegs? Quer levantar o telefone e falar com cada um de nós? Diz, eu queria falar contigo. Não, não quero falar contigo. Eu quero que tu me resolva um problema. Eu quero uma informação. Por que eu tenho que perder, 15 minutos cada vez que eu quero uma informação, cada vez que eu quero um serviço ou produto? O cliente não quer isso. Como é que a gente pode pensar a transformação digital da nossa organização com esse ponto de vista, com o foco do cliente? Eu não quero interação. Então, pensando no processo, quanto menos interação com o cliente, melhor. Só as necessárias. Imagina o seguinte, quando a gente liga para a operadora de telefone celular para fazer uma reclamação, a primeira coisa é,
informe seu CPF. Então eu vou lá e informo meu CPF. Quando o atendente fala contigo, o que ele te pede? Primeira coisa, mas, vem cá, eu não fiz isso. Então para quê? Então tira esse negócio. Né? Até, claro que isso não custa nada para a gente digitar e depois falar, de repente até uma confirmação, enfim, mas é trabalho dobrado. Né? E se eu dou o CPF errado? Eu nunca tentei. Será que acontece? Eu digito um CPF e falo o outro depois. Será que eles vão confrontar? Não verifiquei isso. Mas a ideia então é, menos interação com o cliente é mais satisfação para ele, em geral. Tem algumas pessoas que gostam de conversa, de carinho e tal, atendimento personalizado, não sei o quê. Mas, no geral, não. Eu te acionei uma vez, te pedindo alguma coisa, eu apertei o botão do Amazon, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Que interação que eu preciso ter? Olha, não vou conseguir atender no prazo, ou não tenho a quantidade, ou não tenho a marca que tu quer, pode ser outro. Ok, uma interação necessária, só que já frustrou uma expectativa, porque eu sabia exatamente o que eu queria quando eu cliquei naquele botão. A quantidade, a marca, o prazo, eu sabia tudo, o preço às vezes, sabia tudo. Certo? Então como que eu posso fazer a transformação digital? Bom, conheço o meu processo. Eu sei onde são os pontos onde eu tenho que entrar em contato com o cliente, por exemplo. Esse aqui eu estou apontando, mas não é. Preencher a solicitação de viagem, avaliar a solicitação de viagem e tal. Todos esses pontos aqui são automáticos. O cliente muitas vezes não vai nem saber. De repente ele tem uma evidência porque ele recebe um SMS. Olha, vamos fazer uma simulação de crédito no seu cartão de crédito. Eu sei que está sendo feito alguma coisa, mas eu não tenho interação de fato. Ok? Eu posso pensar isso em algum processo da Procerx? Talvez sim. Bom, agora, falando em transformação digital, já que eu tenho toda essa parafernália tecnológica à disposição e acessível para a minha organização, é muito natural que a gente fale em transformação digital com processos, falando em automatização de processos. A gente pode falar em gestão por processos sem utilização de BPMS, sem utilização do Excel, se for o caso. Eu posso fazer gestão de processo. Agora, faz algum sentido? A tecnologia está tão invasiva nas nossas vidas. Muita gente aqui está, de vez em quando, dá uma olhadinha no celular, porque tem alguma coisa acontecendo. Ou em casa, ou é no o evento que está programado para o final de semana, ou é um relatório que está saindo, que eu tenho que levar saindo daqui para a reunião. A gente está sempre em contato. Faz sentido eu falar em processos sem falar em automatização? Não faz o menor sentido. A não ser que eu esteja falando de uma padaria. E ainda assim eu posso colocar um controlador eletrônico no forno para não queimar o meu pãozinho. Então, não faz mais sentido falar em gestão por processos sem falar em tecnologia, sem falar em automatização de processos. Bom, o que a automatização de processos garante ou confere para a nossa gestão de processos? Maior eficiência. Se eu conheço o processo, se eu controlo o tempo, o custo de cada atividade e assim o custo de cada instância de processo, eu posso otimizar esse processo, reduzir o tempo, reduzir o custo, aumentar a satisfação, aumentar a disponibilidade, a capacidade de entregar, né, produtos e serviços, maior agilidade operacional dos processos. Com isso que eu estou falando, eu posso combinar lá as compras com as vendas e fazer just in time. A Toyota fez muito bem isso, conseguiu uma fatia muito grande do mercado e inaugurou um método de produção que foi inovador. Conformidade e integridade, uma vez que eu modelo o processo como estava aqui antes, eu sei, com a automatização do processo, que ele vai ser feito daquela forma, não é de outra. Não vai ter alguém que vai dizer, não, isso aqui eu não preciso fazer. Eu vou pular essa atividade e vou direto para a próxima. Não existe isso. Né? A não ser que, é claro, que a gente permita. Né? Na modelagem do processo eu vejo essa atividade, uma atividade opcional, pode naquele momento não estar disponível, então eu faço um fluxo alternativo. O que acontece é, no geral, eu dou conformidade e integridade. O processo vai ser feito assim, ele pode ser auditado por auditoria interna ou externa, ele vai estar sempre dentro do padrão. Algumas leis internacionais e até nacionais mesmo exigem que a organização tenha essa possibilidade de auditoria, essa rastreabilidade.
Por exemplo, instituições financeiras têm lá a Basileia II, a lei que diz como que devem ser feitas as transações bancárias, uma lei internacional, um acordo internacional. Se a organização não atende aqueles requisitos, ela não está de acordo e não é uma organização certificada ou credenciada. Uma das coisas é permitir a auditoria dos processos. Então, se eu tenho BPM, se eu tenho um processo automatizado, isso facilita o processo de adoção da Sarbanes-Oxley, da Basileia e de uma série de outras medidas internacionais, porque garante a integridade e conformidade. Eu sei que o processo foi feito daquela forma, reduz a possibilidade de fraude e assim por diante. Melhora o monitoramento e controle. Eu dei um exemplo, eu sei quanto custa cada atividade e posso acompanhar os desvios. Olha, essa atividade aqui está saindo 50% mais caro. Não é inadmissível. Qual é a contingência para isso? Então eu monitoro e controlo. Okay? E acessibilidade e adaptabilidade a novos cenários. Bom, se eu posso modelar um processo e eu posso pensar em 10 casos de exceção de cada atividade, então eu posso deixar meu processo bem adaptável, pensando no universo de situações. Vale a pena? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu tenho que deixar uma atividade mais manualizada mesmo, né, porque o custo não compensa. Mas eu posso deixar meu processo tão adaptável e tão acessível para as pessoas que... Lembra que eu falei que no passado era um processo engessado. Hoje eu não preciso mais disso. Eu posso ter, com a questão da modelagem, com a definição do processo, essa adaptação. Além disso, eu tenho a questão da virtualização do trabalho. Como eu falei antes, tem gente que de vez em quando dá uma olhadinha no celular, sabe que tem coisas acontecendo, precisa se preocupar com a reunião que vai ter depois, com o prazo que está sendo estourado, né? Então, assim, a gente não trabalha mais só no escritório, a gente trabalha no final de semana, a gente trabalha enquanto está almoçando. Tem questões legais envolvidas com isso? Tem, mas é uma prática nossa. Até por uma questão pessoal. Não me pedem para olhar meus e-mails no e-mail, mas os e-mails no almoço. Mas eu acabo fazendo isso. Ok? Então tem ali, ó, eu posso fazer interação com o meu processo, BPMS como o orquestrador dos meus processos. Eu faço interação através de dispositivos móveis, dos sistemas legados, do ambiente web, do próprio e-mail, um portal de serviços. E a gente nem está falando ainda da internet das coisas. Então, essa virtualização do trabalho, por exemplo, faz com que, se antes eu dei o exemplo de que só posso acompanhar meu processo se eu vir até o Tribunal de Justiça, pegar uma cópia do processo e aí fazer uma cópia minha para analisar em casa e ter que voltar lá e devolver essa cópia para o cartório, bom, agora eu não preciso mais. Se eu tenho essa possibilidade de visualizar os meus documentos, eu estou em viagem, estou em férias, quero acompanhar o meu processo, eu posso fazer isso. Que processos da Procergs os clientes gostariam de ter a possibilidade de interagir com eles sem ter que ter contato, sem ter que ligar para cá, sem ter que vir aqui, né? E seja assim, ó, seja os processos internos, os clientes externos, aqueles que realmente utilizam as informações que vocês produzem, conhecimento e serviços, mas também fornecedores, também governo, ok? Tem fornecedores que às vezes escolhem não trabalhar com determinada organização porque ela demora para pagar, ela não é transparente. Enfim, não consigo atender todo mundo. Eu tenho uma quantidade de produtos limitada para vender. Eu vou querer vender para quem me dá mais segurança, quem paga na data, quem chora menos o preço e assim por diante. Okay? Então, com todos os stakeholders, todas as partes interessadas dos nossos processos, a gente pode pensar em transformação digital. O que mais que a automatização de processos pode garantir para que a gente possa fazer uma transformação digital? Se um dos aspectos da transformação digital é justamente a questão de tempo e custo, então fazer um processo otimizado, com melhor desempenho, ajuda a ter essa percepção de valor pelo cliente. Então, por exemplo, a distribuição de inteligente atividades. No processo analógico, né, que segue o papel que está impresso, enfim, a gente tem no responsável por aquela atividade
a responsabilidade de definir para quem que ele vai mandar depois. Eu tenho aqui preciso de autorização de uma diretoria. Será que o diretor A pode assinar isso? Ou o B? O A está viajando, vou mandar para o B. Mas o diretor B não tem a competência para fazer aquela autorização. Então ele tomou uma decisão errada. A automatização do processo ajuda a diminuir as decisões erradas. Ajuda a diminuir as decisões baseadas em um conhecimento que às vezes a pessoa, o participante, não tem, ou acha que tem, ou está defasado e assim por diante. Então aqui tem um exemplo de como que isso é feito. Clientes e parceiros e fornecedores podem participar diretamente do processo, por exemplo. Outsourcing transparente de partes do processo sem perda de controle, ou seja, tem uma atividade que a partir daquela atividade quem vai fazer é o governo, ou um parceiro, ou o fornecedor, ou o próprio cliente. E eu não perco o controle disso. Olhando no meu modelo de processo, eu sei onde o processo está parado, com quem está, quando que a atividade foi enviada para aquele participante, há quanto tempo está lá, e posso tomar medidas de contingência. Balanceamento automático de trabalho entre equipes, filiais ou fornecedores. Também pode ser feito. Eu acho que a Luciana falou que tem 6 unidades nos assistindo aqui, 6 regionais, Então, às vezes, a distribuição da carga de trabalho entre essas regionais, os departamentos competentes, enfim, possibilita que haja um equilíbrio, que ninguém fique sobrecarregado, que uma pessoa, por exemplo, que sai de férias, não seja atribuída uma atividade para ela, tudo isso de forma automatizada. Já que o meu BPMS tem acesso ao cronograma de férias do RH, então eu verifico quem é que está disponível para executar a atividade e vou direcionar a atividade para aquela pessoa que está disponível, não para aquela que está em férias, por exemplo. Substituição do trabalho manual por interações com sistemas, eu já falei o exemplo lá do cartão de crédito. Ninguém está olhando a minha requisição de um táxi, por exemplo, e verificando se eu tenho saldo no meu cartão de crédito para acreditar aquela corrida. Não, isso é automatizado. Tem um sistema, tem um robô, enfim, que vai fazer essa verificação. E uma série de outras verificações, certo? Por exemplo, a minha última localização de GPS era em Porto Alegre. Eu estou chamando um carro em São Paulo, em menos de 30 minutos, tem alguma coisa errada. Eu posso ter sido clonado. Aconteceu com vocês já, de o banco ligar e dizer, olha, você está em São Paulo tentando fazer uma compra? Não, estou em Porto Alegre. Vocês estão tentando fraudar o seu cartão. Ok? Isso acontece. Então, essas verificações, a princípio, são automáticas. Depois, é claro, porque a gente ainda não fala com máquinas, alguém nos ligou para perguntar uma informação que foi um indicador de fraude surgiu na tela dele. Então esse processo está sendo monitorado, está sendo controlado de forma automatizada, porque são realizadas milhões de transações por minuto com cartão de crédito. Eles não ficam monitorando cada uma delas, só as exceções. Quem é que controla as exceções? Sistemas automatizados. Processos digitais que estão acompanhando cada interação e usando a inteligência para verificar que eu estava em Porto Alegre e não em São Paulo. Ok? Então aqui tem alguns exemplos, já falei de alguns outros. Outra coisa são regras de negócio. Assim como eu falei que os processos são ativos da organização, porque a minha organização faz o mesmo passador de slides da organização da outra pessoa. Mas a forma como eu faço isso, e o custo, e o prazo, e a qualidade, enfim, é percebida com mais valor pelos meus clientes. Então, a forma como eu faço isso é um ativo. Se eu quiser vender minha organização hoje, ela tem mais valor que a outra organização. Porque eu sou percebido pelo meu cliente como tendo mais valor. Meu produto tem mais valor, meu serviço tem mais valor. Ok? Então, os processos são um ativo da organização. Da mesma forma, as regras de negócio. Por exemplo, tem um banco, o Citibank, banco americano, que tem sede em Porto Alegre, que não abre conta para a pessoa envolvida em política. Eu acho que... Eu não sei quais são todos os critérios deles, mas eles têm uma regra de negócio que diz: político eleito não pode ter conta no nosso banco. Por quê? Porque eles têm uma lei de fraudes muito forte nos Estados Unidos e eles replicam para cá.
Qualquer lei desse banco que é feita nos Estados Unidos, eles têm que replicar para o resto do mundo. Okay? Outros bancos não têm isso. Outros bancos, a partir da perspectiva de alguma parte interessada naquele negócio, vai achar que o banco que permite é mais suscetível à fraude, à lavagem de dinheiro, à utilização de recursos públicos nas suas contas correntes. Entendem? Então, existe uma regra de negócio lá no Citibank que não existe em alguns outros bancos. E isso, então, é um ativo da organização. As pessoas de fora, outras organizações, os governos, olham nessa regra de negócio uma coisa de valor. Certo? E assim para qualquer outro tipo de negócio. Nós vendemos aqui na minha empresa de varejo em 10 vezes sem juros. Na outra é só em 3 vezes. E já tem 1,99% de juros. É uma regra de negócio. É uma regra de negócio que estabelece a forma como a organização vai entrar em contato com seus clientes, vai disponibilizar os produtos e que é recebido com mais valor ou menos valor. Esse final de semana eu fiz uma atividade fora e tinha uma menina da Espanha. Ela disse assim, eu fico impressionada com a quantidade de tipos de comércio diferentes que fazem parcelamentos. Na Espanha a gente não tem isso. Eles não têm, você tem que comprar à vista. Em 2 vezes uma entrada na saída, né? Quando está entrando paga metade, quando está saindo paga outra metade. Então, para nós, isso tem valor. A empresa espanhola, por exemplo, que venha para cá e diga, não, nós não fazemos parcelamento. Vai ter que ir embora. Porque os concorrentes fazem. E é uma questão cultural nossa. Que questão cultural os processos da Procergs estão considerando? Podem fazer diferença para os clientes. No marketing a gente vê que isso acontece, né? Muitas vezes em Porto Alegre tem muitas organizações que fazem marketing usando o nosso bairrismo para entrar em contato com o cliente. Mas onde mais, a não ser no marketing, pode ter esse contato? Né? Então essas regras de negócio elas são um ativo e elas garantem eficiência. Lembra que eu falei antes que agora a gente está tirando a responsabilidade do participante do processo de saber uma informação que ou que muda muito, ou que é muito complexa, ou que é uma decisão estratégica que ele não precisa nem ficar sabendo. Não precisa ficar sabendo. Como é que eu vou dizer para a pessoa tomar uma decisão sobre uma informação que é estratégica? Ela não sabe, ela não tem que saber. Então eu mapeio essas informações, essas tomadas de decisão dentro do processo, garanto agilidade, porque ele não vai ter que consultar quem sabe para depois tomar a decisão. Não. A decisão é tomada imediatamente, certo? Baseada em regras de negócio que são definidas pelo próprio negócio, não pela TI, por exemplo. Então eu faço essa substituição em atividades que são de consulta de regras de negócio, como se fosse uma parametrização feita fora do processo. Na hora de executar o processo, a decisão já foi tomada, já está no manual de decisões tomadas. O percentual de desconto para compra à vista é 5%. Ah, mas não sei. Não, é 5%. Aqui a regra já foi tomada. Okay? Ah, mas é um tipo de cliente que... Bom, então eu ponho na regra o tipo de cliente. E aí eu estou personalizando a tomada de decisão com o tipo de cliente. É possível fazer isso. Já ouviram falar da DMN, não é? A Luciana falou que fizeram um curso recentemente. Então a gente modela as decisões de negócio, estratégico da organização e colocamos dentro do processo, né, para garantir essa tomada de decisão mais precisa. A eliminação do tempo entre atividades, isso é meio óbvio, né? Uma vez que eu termino a minha atividade, não preciso informar para ninguém, não preciso nem saber quem é o próximo participante. O motor de processo do BPMS já passa para a próxima atividade, já está controlando quando começou, quando terminou, qual o tempo médio, qual o custo médio, tudo simultaneamente. Né? Então a gente elimina esse tempo de atividades, o processo não fica parado, é um processo empurrado, eu terminei, jogo para frente o próximo participante. Também a proatividade do processo. Vamos supor que eu tenho uma atividade que ainda é manual, ou seja, feita por uma pessoa, seja num sistema, seja o preenchimento de um formulário, seja fazendo uma receita de pão manualmente, qualquer atividade
que ainda precisa da interação humana. Em geral, a gente vai definir lá um prazo. São 2 horas. Mas quem vai ficar controlando 2 horas? Tem gerente que é capaz de ficar controlando um relógio 2 horas. E se ele chegar em 1h30, o que eu tenho que fazer? Bom, a automatização do processo permite a gente utilizar esses eventos de borda, que são a proatividade. Eu posso controlar um tempo executado a partir de que começa a atividade, uma mensagem que eu recebo, algum sinal que eu recebo de um outro sistema, de um outro processo, ou seja, ou mesmo do cliente, que entra no website e diz, eu não quero mais esse processo. Avisa para quem está fazendo a atividade que eu não quero mais esse processo. Então a gente recebe essa mensagem e para o processo. Ou seja, eu estou dando uma proatividade. Não preciso que o participante do processo saiba o que aconteceu fora do processo. Ou que o prazo estourou. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não queira, uma ação de contingência vai ser tomada, nesse caso aqui. Receber material do fornecedor. Eu tenho um prazo. Se eu não recebi, ou seja, houve atraso na entrega, eu venho para cá e desvio. Se a prioridade é normal, cancelo a ordem de compra. E se a prioridade é urgente, então eu vou negociar um novo prazo, ou com um novo fornecedor, ou assim por diante. Eu consigo colocar proatividade dentro do processo. Coisa que no processo que não é automatizado, é mais difícil de fazer. É possível? É, mas é mais difícil, mais custoso. Tem que ter um gerente para cada participante do processo, controlando aquilo ali, não é? Luciana, eu vou te interromper um pouquinho. Por favor. A gente teve no início um contratempo com o chat, tá? Mas agora já está ok. Então, quem não conseguiu entrar no início, pode entrar agora para depois fazer as perguntas, tá, pessoal? Só um aviso para o pessoal que está assistindo, tem bastante gente assistindo, tá? Ok, obrigado. Eu falei antes sobre garantia de integridade, falei sobre a Lei Basileia, a Sarbanes-Oxley, não é? Que são questões muito relacionadas à integridade do processo. Uma vez que eu defino o modelo do processo e utilizo o motor de processo, o BPMS, para fazer a execução do processo, eu tenho um processo que está padronizado. Qualquer instância que for iniciada vai ser igual às demais, certo? E ele vai ser fielmente executado na prática. Por quê? Porque a modelagem dentro do BPMS ela não muda de pessoa para pessoa. Pelo menos não atualmente. Se estuda já ferramentas que sejam adaptáveis, o ACM, por exemplo, Adaptive Case Management, que o processo vai mudando de acordo com o que vai se apresentando. Não é o caso do BPM. BPM, eu fiz um modelo e eu garanto a integridade. Toda a instância vai ser executada fielmente. As regras de dependência são respeitadas, ou seja, se eu preciso de um insumo, de um input em uma atividade, ela não vai ser executada sem aquela atividade. Não vai faltar o documento. Não vai faltar informação, senão não posso encerrar a atividade. Agora, se encerrou a atividade, eu tenho certeza que eu tive aquela informação, aquele documento, enfim. Violações por esquecimento, desconhecimento, negligência ou tentativa de fraude são virtualmente eliminadas. De forma que eu posso estabelecer as condições para que uma atividade seja finalizada, eu posso fazer algumas verificações. Quanto mais eficiente a minha percepção em identificar fraudes e colocar na minha atividade esses critérios para a finalização da atividade, mais antifraude vai ser meu processo. Quanto mais eu espalhar esses mecanismos nas atividades do processo. É claro que a gente fala virtualmente, porque assim, quando tem uma organização criando um cadeado, já tem algumas pessoas tentando descobrir como abrir aquele cadeado, né? Isso é normal, faz parte da característica humana isso. Da sociedade, não é? Mas a gente consegue bloquear, pelo menos a maior parte das tentativas de fraude, dessas violações por esquecimento. Não preciso mais lembrar da situação. Eu uso uma regra de negócio que vai ser executada automaticamente. E não faz mais parte da decisão da pessoa autorizar ou não aquele exame cardíaco lá, ressonância magnética, se o plano do cara é tipo A e não tipo B. Ele não precisa mais lembrar disso. A regra de negócio automatizada vai dar conta disso. Isso vai mostrar para ele, ó, autorizado ou não autorizado. Desconhecimento, negligência é a mesma coisa. A gente consegue, com a automatização do processo, reduzir esses casos. Né? Em muitos casos, eliminar totalmente. Outra coisa é o monitoramento.
Eu falei que o M do BPM é o mais importante. Então, se eu sei o que está acontecendo nos meus processos instantaneamente, porque o motor de processo sabe. Eu falei que, ao iniciar uma atividade, ele marca quem está fazendo, quando começou, quanto tempo tinha, quando finalizou a atividade, se estourou o prazo ou não, quem finalizou a atividade, qual foi o resultado, se tinha documentos anexos ou não. Eu sei tudo isso. Então, eu posso monitorar instantaneamente. E aí, existe uma ferramenta chamada BAN, que permite a gente olhar o instantâneo do meu processo. Não importa o passado, o que passou, já era. Se o processo já foi encerrado, não tem mais o que fazer. Se há uma tendência de fechamento, eu posso até verificar isso. Mas essa ferramenta me permite olhar o que está acontecendo agora e tomar ações de contingência. Por exemplo, o atendimento do saque de vocês tem um SLA de 80% em até 3 horas. Por exemplo. Tá? Eu consigo montar um relatório de monitoramento, com gráficos até, para verificar se isso está sendo cumprido. E se não está sendo cumprido, o que eu posso fazer? Não adianta eu também colocar uma meta, 80% em 3 horas, e quando estoura não ter ação de contingência. Isso não é gerenciar, isso é apontar o problema e ficar rindo depois. Então a gente monta um relatório, faz o monitoramento e coloca ações de contingência. Eu posso colocar no Oracle BAN, por exemplo, eu posso colocar um alerta, para que quando isso for atingido, aquela meta for atingida ou superada, eu tenho um teto, que é de 90%. Quando ela for superada, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu mando um alerta automaticamente para a gerência, para a equipe de campo, enfim, para quem quer que seja. Então eu estou monitorando a execução dos processos a cada instância ou na média, né? Eu posso monitorar cada instância, embora não seja uma boa prática. Mas eu posso verificar nível de atendimento do serviço. Ok? Por que eu posso fazer isso com um processo automatizado? Porque ele recolhe informações de cada atividade em cada execução, de cada instância do processo. Se eu tenho 1.500 processos de venda online por minuto, eu estou monitorando todos os 1.500. E aí tomando ação de contingência. Outra questão é o seguinte: muitas novas tecnologias de 5 anos para cá estão despontando. A gente tem aqui, ó, cloud, internet das coisas, big data, mobile, robôs, segurança cibernética, biotech, impressão 3D, inteligência artificial, moeda digital, biometria facial, voz e gestual. São tecnologias que estão despontando. A gente vê aqui que no global a tecnologia que está mais despontando é cloud, depois internet das coisas, depois data e analytics. Esses 3 aqui são os queridinhos falando mundialmente. Depois algumas